boa tarde para você que está assistindo em qualquer horário. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a vontade de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. Vamos iniciar hoje com uma pequena oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo nos ilumine. Ilumine a mim para falar, ilumine vocês para poder compreender e refletir o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Gênesis, sobre o significado dos números, principalmente dos números que são considerados sagrados. O número tem um significado muito forte na Bíblia. A gente pode ver que citado números lá quando Jesus ficou no deserto, 40 dias, 40 noites. Nós temos também quando Jesus chama 12 apóstolos, porque se tinha mais de 72, ele escolheu só 12. Tudo isso tem um significado muito grande para nós. Eu vou tentar fazer com que vocês compreendam um pouquinho dessa simbologia dos números. Vamos começar pelo número 1. O número 1 é o número da unidade. É um número que não pode ser quebrado. Não pode ser dividido, aliás. Se for dividir, vai ter que quebrar. Então, ele é pertencente a Deus. Nosso Deus é único e verdadeiro. É no número 1 que a gente conhece um pouquinho mais de Deus. Quem é Deus? Se eu perguntar para qualquer catequizando, para qualquer pessoa que tem estudado um pouquinho mais de religião, vai saber e vai responder assim: Deus é um ser único e verdadeiro que criou o céu e a terra. Mentira? Não. Verdade. Verdade absoluta. Só que a gente, quando fala Deus único e verdadeiro, a gente fala também: existe um único Deus e não pode haver outro. Aí nós vamos pular para o número 3, outro número sagrado. O número 3 é o número da trindade, trindade perfeita. Se nós fizéssemos uma figura geométrica, ela teria 3 ângulos. E olhando para a divindade de Deus, nós vamos ver que ele é trino. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todos eles agindo de acordo, sabendo o que o outro quer, sendo consciente e atuando. O Espírito Santo atuou na história da humanidade desde o princípio. Depois ele atuou até nos profetas, orientando. Aliás, a gente tem que ter a consciência de que tudo o que nos é revelado é através dos dons que nós recebemos de Deus, através do Espírito Santo. E o próprio Jesus também esteve presente na criação do homem, na criação de Deus, mas ele não interferiu. Ele é citado sim. Se a gente ler as Escrituras com mais cuidado, a gente vai ver que ele foi citado. O Espírito Santo foi citado, mas tudo que foi criado por Deus, por Deus. E qual matéria que Deus usou? Nenhuma. Ele usou o que ele é. A palavra. Ele falava e a coisa era criada. Ele é todo amor, perfeição, sabedoria, perdão, tudo que é de bom está concentrado na pessoa de Deus. É por isso que ele tem 3 tributos que nós conhecemos bem. Um deles, ele é onisciente. O que quer dizer onisciente? Ele sabe todas as coisas, tudo o que acontece e tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu. Deus é o único ser onisciente que existe, porque ele é o Pai da criação. Ele sabe tudo sobre nós e sobre tudo que foi criado. Ele é onipresente. Por quê? Porque ele está sempre presente na nossa vida. Às vezes a gente pensa, Deus não me escuta porque é muita gente pedindo a mesma coisa, ou então é muita gente ocupando e Deus é um só. Não é assim, não.
Deus sabe o que a gente quer, Ele escuta o que nós pedimos e Ele está sempre, sempre presente. Tem um livro na Bíblia chamado Tobias, que mostra bem esse fato. Era o pai de Tobias, Tobit, e uma moça parente deles que morava em outra cidade. Cada um com um problema. Não vou contar o problema porque eu vou fazer questão de que vocês leiam esse livro. Ele é curto e muito bonito. Então, o Tobit, ele era um homem muito generoso e ele fazia muita caridade na rua, principalmente para enterrar os que eram judeus e que eram assassinados e deixados nas ruas para serem devorados pelos cachorros. E ele ia lá e pegava os cadáveres e fazia um enterro decente. E um dia ele saiu, fez isso, voltou para casa muito cansado, deitou na varanda assim, e um pombo fez o cocô no olho dele. Nós conhecemos essa doença, toxoplasmose, não tem cura. E ele ficou cego. E aquilo contrariou muito a vida dele. Então ele estava rezando e pedindo a Deus que ele queria morrer, porque ele não estava aguentando aquela vida, que ele estava se sentindo muito, muito inútil e outras coisas. Ao mesmo tempo que ele estava rezando, uma outra moça, numa outra cidade, longe, distante, também estava pedindo para Deus que ela queria morrer. Por quê? Porque ela era prometida em casamento, ela se casava e antes da consumação do casamento, o marido morria. E isso foi acontecendo um seguido do outro. E ela passou a ser a chacota de todas as servas, né, daquela casa. Todo mundo ria. Marcava casamento, as mulheres já falavam, começa a abrir a cova porque o marido já vai. Quando chega Tobias, ele pede ela em casamento, mas todo mundo já pensou, vai morrer também. Mas Deus tinha ouvido tanto a prece dela como a prece de Tobit ao mesmo tempo. Os dois rezaram no mesmo tempo, em lugar diferente. E Deus resolveu tudo. O Tobias chega naquela casa daquela moça que queria morrer. Ele é avisado por um anjo que um demônio chamado Asmodeu é que fazia com que o moço morria. Então que ele orasse, rezasse e pedisse as bênçãos de Deus antes de coabitar com a moça. E foi o que aconteceu. E no final da história também, o arcanjo São Rafael cura a cegueira do Tobit. Então é uma história muito bonita, aconselho vocês a lerem e vocês vão conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa e acreditar que Deus ouve a oração de todos ao mesmo tempo. Então ele é onipresente e ele é onipotente. E o que é onipotente? Onipotente é aquele que tudo pode, que tudo faz. Deus não precisa de matéria, nós precisamos. Tudo que nós quisermos construir, seja a coisa menor que seja, nós precisamos de alguma coisa, matéria. A matéria vem de Deus. Ele que cria tudo e só cria com a palavra. Ele é todo poderoso. Então no creio a gente já fala, creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra. Tanto ele criou o céu com os anjos e os arcanjos e tudo que existe no céu, primeiro, e depois ele criou a terra. E com o que ele criou? Só com a palavra e com o amor. Assim a gente vai acreditando que Deus pode nos ouvir e Ele está sempre ao nosso lado, nos ajeitando nas dificuldades dessa vida, não é? Então, se eu já sei o número 1, o número da unidade, mostra a unidade que existe entre as duas pessoas. O número 3 é a trindade perfeita. Então, é o número divino também, porque ele representa a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo na unidade e vivendo no amor. Amor perfeito.
E agora nós vamos saber do número 7. O número 7 é um número perfeito. É a perfeição da obra de Deus. O número 7 nos revela uma obra completa e perfeita. Assim foi o mundo que Deus criou, completo e perfeito. Então, conhecendo um pouquinho de Deus, nós passamos assim a compreender melhor a ação de Deus na nossa vida. Se eu tenho fé, se eu acredito, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e quero esse Deus na minha vida, eu tenho que conhecer esse Deus melhor. E é só através da Bíblia que a gente vai conhecendo a ação desse Deus magnífico nas 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Acho que vamos parando por aqui. Depois a gente continua o nosso diálogo sobre a criação. Peço a Deus que ilumine os nossos corações para que o conheçamos melhor a cada dia. Nós temos fé, mas que Deus aumente a nossa fé. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.